Muitas vezes a indústria ela cria um componente químico e vê que aquele componente químico simplesmente não traz resultado. E nisso já foram em milhões, às vezes até bilhões de dólares para aquela pesquisa. Então ela começa a fazer alterações daquela molécula até chegar em alguma coisa que seja útil realmente, né? E às vezes quem paga o pato, digamos assim, é o paciente, que acaba usando uma droga que não é tão eficaz, que não traz tanto resultado e que infelizmente os médicos acabam prescrevendo, né? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Lucas Sushinoni. Para quem não me conhece, eu sou médico especialista em tricologia, que é o ramo que estuda então as doenças capilares. E durante a minha trajetória e ao longo da medicina, até desde que eu me formei como, digamos, uma medicina tradicional, até me tornar um especialista em cabelos aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe, né, eu moro aqui nos Estados Unidos, estou falando aqui diretamente de Nova York para vocês, com as últimas novidades mundiais. E também passei por essa trajetória de médico, de plantão, e até começar a estudar realmente a medicina mais a fundo, coisas que poderiam realmente trazer mais resultados no ramo dos cabelos, né? E para quem me vê hoje em dia, com tudo isso de cabelos, barba e tudo, não sabe que eu já fui careca. Então, se você for ver a minha história, ver lá no Instagram, eu tinha bem pouco cabelo, sofri com a calvície muito precocemente, e isso me fez realmente a estudar a tricologia e muito mais a fundo. Isso também me fez com que eu viesse aqui nos Estados Unidos, Itália, Estados Unidos, uma série de países trazendo as últimas novidades. E por outro lado, eu percebia que o tratamento da calvície no Brasil ainda era muito primordial, ainda os mesmos medicamentos de sempre. Se você já foi algum médico tratar o cabelo, com certeza você já saiu com uma receita de finasterida e minoxidil para passar, ou essas vitaminas genéricas que são vendidas por aí, né? E vendo que meu problema não resolvia somente com esse tipo de medicação, que veio então o meu interesse, o meu intuito de buscar esse conhecimento fora daqui do Brasil, e comecei a investigar então essa questão de outros tratamentos naturais, fitoterápicos, vitaminas, minerais que poderiam realmente combater esse problema da calvície, né? E estudando então a fundo realmente medicina chinesa, medicina indiana, dando os fitoterápicos que realmente poderiam trazer melhora para o cabelo, eu consegui restaurar o meu cabelo, né? Então, quem já viu a minha história sabe que eu tinha bem pouco cabelo. Então, esse cabelo aqui foi, digamos, fruto de muito tratamento, muitos resultados com substâncias naturais. E também, né, eu fiz um transplante da área frontal ali, onde não tinha mais folículos vivos, né? E também nessa minha trajetória, eu passei também a respeito de estudar profundamente os produtos naturais. Infelizmente, hoje em dia, com a questão da indústria farmacêutica, principalmente aqui nos Estados Unidos, que é muito forte, os investimentos da indústria farmacêutica são muito grandes, então, para a produção de novos medicamentos, acaba ficando um lobby muito grande. Eu conversava, então, com meus professores de dermatologia no Brasil, falava, oh, professor, será que não tem nada natural? Será que não tem outras alternativas que realmente a gente possa buscar? E eles falavam, não, é só esse medicamento mesmo, é isso, é a finasterida e pronto. E estudando, então, né, em outros centros de pesquisa que já estavam mais abertos a outros tipos de medicina mais integrativa, vendo realmente o paciente como um todo, conseguir realmente criar um tratamento realmente eficaz. E hoje em dia a gente percebe que esses tratamentos naturais, apesar de serem seguros e eficazes, eles, por não poderem serem patenteados, a indústria acaba não investindo muito. E você acaba ficando refém de medicamentos, sempre aquela mesma coisa sempre. Mas se você sofre com calvície, pode ter certeza que existe um mundo aí de tratamentos integrativos que podem te trazer tanto resultado, tanto na área capilar, quanto qualidade geral de vida, melhora de sono, melhora da libido, disposição, melhora da energia, porque cabelo está relacionado com a saúde geral do corpo. Quanto mais você tiver saúde no teu corpo geral, mais o teu cabelo tem tendência a crescer. Se você for ver, antigamente, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha tanto problema de queda de cabelo, nem de espinha, nem de acne. E hoje em dia a gente nota que esses problemas vêm aumentando cada vez mais. O cabelo das pessoas está ficando cada vez mais fraco, e isso é somente um indicativo de que realmente tem alguma coisa que não está indo bem na tua saúde, algumas vitaminas, minerais que não estão em níveis ótimos. E tem muitos pacientes que me falam, mas eu fui no médico, eu fiz todos os exames e os exames vieram normal.
Então é bastante importante a gente saber que os exames eles são baseados na população. E a população, no geral, infelizmente, mesmo aqui nos Estados Unidos, é uma população doente, uma população com pressão alta, distúrbio de lipídios, problema de começo de diabetes, e tudo isso acaba influenciando no cabelo. Então, nunca a gente viu tanto problema de calvície, de alopecia androgenética, que é o nome científico, então, para calvície, problemas de queda de cabelo, e para piorar, com 2020 chegou a pandemia do coronavírus, e as pesquisas demonstraram que 25% das pessoas que tiveram o problema, então, do coronavírus, tiveram uma queda brusca de cabelo. E em torno de mais de 30% a 40% das pessoas tiveram algum tipo de queda de cabelo em torno de 1 mês e meio a 3 meses após a instauração do coronavírus. Então, você que está com uma rarefação capilar, você que já não tem o volume de cabelo que você tinha antigamente, é muito importante saber que isso é um indicativo bastante importante do que vem acontecendo na tua saúde. E como é uma coisa que a gente não repara, né, de um dia para o outro, tudo, o tempo vai passando, a gente se acostuma a olhar no espelho, ver sempre aquele cabelo, às vezes cada vez mais ralo, eu te dou uma dica. Pega uma foto sua de 5 anos e, se possível, uma foto de 10 anos atrás e compara com o seu volume de cabelo. Tenho certeza que você vai ver que você já deve ter perdido uma grande quantidade de fios. E isso é indicativo de que tua saúde não vai bem, e é possível, sim, por meio de tratamentos naturais, vitaminas, fitoterápicos, você recuperar toda a tua saúde novamente e também a saúde capilar. Por exemplo, as pessoas que sofrem de distúrbios intestinais, de má absorção, diarreia crônica, constipação, pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro, ou então que ficam com inchaço, mulheres que se sentem mal em relação à retenção de líquidos, isso tudo pode estar relacionado também à queda do seu cabelo. Porque o nosso intestino precisa estar muito otimizado, precisa absorver todas as vitaminas para o seu cabelo conseguir receber essas vitaminas e crescer e se desenvolver de maneira adequada. Não adianta você tomar qualquer tipo de vitamina, ter uma boa alimentação, se sua saúde intestinal não está de maneira adequada para absorver aquelas vitaminas e canalizar para o seu cabelo. Não sei se você sabia, mas o hormônio chamado DHT, que é um derivado da testosterona, ele está presente tanto no seu couro cabeludo quanto na sua próstata. Tanto é que os tratamentos capilares eles foram desenvolvidos inicialmente como tratamentos prostáticos. E como efeito colateral, digamos assim, eles demonstraram então o crescimento capilar. Então, se você faz um bom tratamento capilar, você, homem, você cuida ali desde jovem, você realmente bloqueia esse hormônio ruim, você fornece as vitaminas, minerais, por exemplo, o zinco, que é muito importante, você acaba melhorando a hiperplasia prostática, deixando a próstata menos hiperplásica e com menos chance, então, de ter futuramente um câncer de próstata. Já no caso das mulheres que sofrem, por exemplo, com dificuldade de perder peso, com oleosidade excessiva da pele, queda de cabelo, acne no rosto, mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos ou então a resistência insulínica, isso também é um sinal de que os hormônios estão desregulados, que essa mulher está com excesso então de produção de hormônio masculino, principalmente essa DHT e a androstenediona. E quando ela faz um tratamento de cabelo para melhorar esse tipo de problema hormonal, ela consegue regular todos os hormônios dela, ela consegue engravidar melhor, ela consegue ter ciclos ovulatórios. Se você é de casa, você tem problemas de ovulação, você vê que tem um mês que você menstrua, outro mês não, e assim fica irregular. Muito importante que você investigue essa questão então dos hormônios masculinos que pode estar de maneira desequilibrada. E quando você faz um tratamento para esse tipo de distúrbio, para melhorar o cabelo, você também melhora toda a sua parte hormonal, melhora a oleosidade na pele, você consegue emagrecer, consegue ter mais disposição, mais energia. Então é muito interessante como esse tratamento então capilar não é somente o cabelo, mas sim na tricologia, nós temos que trazer realmente uma abordagem integrativa, melhorar todos esses pilares para que você tenha uma saúde integral e o cabelo também cresça. Não adianta simplesmente você tomar uma finasterida e você não ir na origem do problema, você não melhorar as vitaminas, minerais, você não corrigir o distúrbio que está gerando aquela DHT, aquele hormônio ruim. Então, com isso, quando você faz somente um tratamento focal, ali querendo resolver aquele problema inicial, com um medicamento, por exemplo, a finasterida ou minoxidil, você acaba não tratando as outras causas. Então, por exemplo, a inflamação crônica, distúrbio vascular, e isso acaba trazendo uma série de consequências a longo prazo. O mesmo se aplica às mulheres também. Eu vejo muitas mulheres com a pele oleosa, com queda de cabelo, com resistência insulínica e dificuldade para emagrecer, com as síndromes ovários policísticos, como é dito erroneamente, né? E ela vai na ginecologista e ela passa para a mulher um anticoncepcional.
Quando a mulher toma esse anticoncepcional, ele está somente bloqueando todos os efeitos ali que são visíveis, mas não está corrigindo a origem do problema, não está corrigindo a resistência insulínica, não está corrigindo os receptores androgênicos inadequados, a produção exagerada de hormônios masculinos, né? Eu brinco que seria como fosse uma casa que está pegando fogo, em vez de você chamar o corpo de bombeiros para apagar o incêndio, você pegar uma tinta e começar a pintar para disfarçar o que está acontecendo. É exatamente isso quando você faz um tratamento medicamentoso sem realmente ir a fundo na causa, na origem do problema e tratar de maneira integral. E muitas vezes a indústria ela cria um componente químico e vê que aquele componente químico simplesmente não traz resultado. E nisso já foram em milhões, às vezes até bilhões de dólares para aquela pesquisa. Então ela começa a fazer alterações daquela molécula até chegar em alguma coisa que seja útil realmente, né? E às vezes quem paga o pato, digamos assim, é o paciente, que acaba usando uma droga que não é tão eficaz, que não traz tanto resultado e que, infelizmente, os médicos acabam prescrevendo, né? Eu vejo muitos médicos aí no Brasil que, infelizmente, passam as drogas que o representante farmacêutico acaba levando para eles. Às vezes tem um jantar, alguma coisa, né, em troca do médico prescrever aquilo. O médico não faz nem ideia realmente do que ele está prescrevendo, do efeito colateral que aquilo vai trazer e às vezes não traz tanto resultado. E aí tem pessoas que falam, ah, mas tem estudo científico mostrando, tem pessoas que realmente apoiam aquele medicamento. E muitas vezes a gente vai investigar mais a fundo a respeito desses estudos científicos, a gente vê que então são forjados pela indústria, são dados estatísticos manipulados. Às vezes é comparado, então, um medicamento com simplesmente uma substância que não tem efeito nenhum. E é claro que o medicamento, por mais que dê um pouco de resultado, ele vai ser mais eficaz do que uma substância inerte, né? E, infelizmente, aquilo vira rotina, vira padrão, e às vezes levam muitos anos para serem corrigidos, né? Infelizmente, a medicina não é perfeita, a medicina tem bastante desse viés, e é muito importante realmente que a gente esteja antenado nas últimas novidades, no que realmente há de ciência pura, digamos assim, para a gente poder ter o melhor resultado sem ter tantos efeitos colaterais e sem, digamos, virar refém da indústria farmacêutica. Toda vez que a gente vai utilizar algum medicamento, algo que vai alterar a fisiologia do nosso corpo, primeiro de tudo a gente tem que entender por que aquilo está acontecendo. Alguns medicamentos realmente têm utilidade, mas um determinado ponto, para resolver um determinado ponto em que não é revertido simplesmente com a mudança de hábitos de vida. Então a gente sempre tem que pensar no que a gente realmente pode fazer para mudar da nossa vida, o estilo de vida, melhorar, otimizar o nosso sistema com vitaminas, minerais, substâncias naturais, e colocar isso num patamar ok. Depois, se for necessário, em alguns casos, a medicação pode ser utilizada, então, por um tempo determinado em casos específicos. Infelizmente, a medicina ficou totalmente ao contrário. Hoje em dia, né, o médico, inclusive eu fui, digamos, treinado na faculdade de medicina, simplesmente para passar a medicação, né? Tal doença é esse remédio, tal doença é esse remédio. E o que acontece? Às vezes o médico vai passando medicamentos, e o paciente começa a virar vítima dos efeitos colaterais daquela medicação. Então a gente acha que é inocente o produto, eu posso tomar por conta, posso ir na farmácia comprar sem receita, não tem problema. Só para vocês terem uma ideia, o paracetamol, que é uma das drogas mais vendidas do mundo, e né, vendida aí na farmácia no Brasil, sem receita, aqui nos Estados Unidos também vendido sem receita, é a medicação que mais causa hepatite fulminante, então, aqui nos Estados Unidos. Já pensou, então, a pessoa tomar um simples paracetamol, ou então uma criança que toma paracetamol para febre, para dor, para várias coisas aí, e ter uma hepatite fulminante? Então é muito importante realmente que a gente saiba ponderar o uso de cada medicação e utilizar realmente quando for necessário. Infelizmente, existem alguns efeitos colaterais, por exemplo, a queda de cabelo, que pode acontecer, por exemplo, na alteração na fase do crescimento. Nosso cabelo tem três fases de crescimento. A fase anágena, em que ele cresce e se desenvolve. A fase catágena, que ele para durante 2 semanas a 2 meses. E a fase telógena, que ele cai. Por exemplo, quando a pessoa utiliza uma substância quimioterápica para uma quimioterapia, ele atua justamente nessa fase anágena. Ele impede com que o fio de cabelo cresça e se desenvolva. Então, aquele folículo que tem uma alta replicação celular, ele não consegue se desenvolver de maneira adequada e isso acaba gerando uma queda bastante importante, né? Então é muito importante realmente a gente ter uma consciência maior em questão de medicação, tentar resolver tudo que você puder com alterações de hábitos de vida, alimentação, melhora então da sua dieta, melhora então da questão do sono, estresse, e aí depois, se for necessário, medicamentos por tempos específicos, com muito cuidado, muito controle, para você não virar realmente vítima desses efeitos colaterais, por exemplo, a queda de cabelo.
Imagine o seguinte, imagine uma indústria que investe milhões, por exemplo, numa empresa de publicidade que vai fazer divulgação numa grande massa, na grande mídia. E ela não pode simplesmente colocar ali informações que vão contra aquele patrocinador. Infelizmente, a gente observa que acontece bastante disso. O que existe, por exemplo, de substâncias naturais não tem tanto incentivo nem de divulgação, nem de pesquisa, justamente por questão desse efeito econômico. Infelizmente, aí no Brasil, a gente percebe que várias sociedades médicas acabam restringindo o conhecimento entre eles, né? Aqui nos Estados Unidos é muito mais vanguardista, as coisas são muito mais desenvolvidas. Tanto é que tem coisas aqui nos Estados Unidos que são utilizadas, por exemplo, há mais de 15 anos, e infelizmente no Brasil são pregadas como sem evidência científica. E por outro lado, olha só como é controverso, né? Tem medicações que aqui nos Estados Unidos e na Europa já é proibido há muitos anos e no Brasil é vendido livremente. Por exemplo, a dipirona, que tenho certeza absoluta que você já usou, aqui nos Estados Unidos e na Europa é proibida. Você sabia que quando você toma dipirona, você pode ter um efeito colateral chamado aplasia de medula? O que significa isso? A sua medula simplesmente para de produzir glóbulos vermelhos, ela não consegue se desenvolver como se fosse uma leucemia. Né, então, infelizmente, por questões econômicas, a gente vê que essa parte no Brasil acaba mandando mais do que realmente a segurança das pessoas, né? Então é muito importante realmente a gente estar atento, a gente não se levar simplesmente pela grande mídia, pelo que a gente vê na TV, porque, gente, infelizmente, muita coisa importante, muita coisa que poderia realmente trazer de benefício para você, digamos, são subestimadas e você fica mais refém da questão da medicação. Não sei se você sabia, mas desde que implementaram, então, o hábito do cigarro, o hábito do tabagismo, existiam médicos aqui nos Estados Unidos que faziam propaganda dos cigarros que eram utilizados pelos médicos. Tinham outdoors escrito, esse é o cigarro que os médicos fumam. Já pensou que absurdo? Se você procurar na internet, você vai ver esse tipo de propaganda. E acredite se quiser, levou 70 anos, então, desde as primeiras pesquisas até concluir definitivamente que o cigarro causava câncer. E por outro lado, eu vejo também que muitas sociedades médicas se colocam como as possuidoras da verdade absoluta e elas, digamos assim, estão muito defasadas em relação ao conhecimento que é pregado aqui nos Estados Unidos e Europa, sabe? Então, é muito difícil você imaginar que logo o Brasil tem toda a razão, que sabe tudo sobre medicina e que todos os países estão por fora, né? Então, é muito importante você ficar atento realmente a todo tipo de informação que você vê aí na grande mídia. E eu vejo que muitas substâncias naturais realmente têm eficácia comprovada. E eu vejo que, por outro lado, muitos médicos do Brasil falam que não tem evidência, que, né, e na verdade é ele que não pesquisa, que não vai atrás. Né? E um produto desses que eu já vi bastante aí ser criticado, que não tem, que é dizendo que não tinha eficácia científica, mas realmente existem vários estudos mostrando que pode trazer resultado, é o óleo de alecrim. Então, todo mundo já usou alecrim, já tomou chá de alecrim, conhece, né, o aroma que ele tem, conhece algumas propriedades, e teve um estudo que foi bastante interessante, que ele fez um comparativo do minoxidil, que é uma solução, digamos, tópica mais comum para utilizar medicamentosa, e do óleo essencial de alecrim, aplicado diretamente no couro cabeludo. Esse estudo foi bem interessante, que ele demonstrou que com 3 meses, nenhum dos dois ainda tinha dado efeito, porque ainda era muito recente. Mas com 6 meses, o resultado foi semelhante. Já pensou que interessante você utilizar uma substância 100% natural e que realmente possa trazer um resultado de crescimento do teu cabelo, né? Então, bem bacana a gente poder contar com evidências científicas realmente de substâncias naturais que podem trazer resultados, né? Segunda coisa bastante interessante na parte da tricologia, que também tem evidência científica, é o óleo de semente de abóbora. Então, o óleo de semente de abóbora, ele foi estudado, então, em relação à sua composição. E também tem estudos demonstrando que realmente ajuda no crescimento de cabelo, por conter várias substâncias, por exemplo, antioxidantes, anti-inflamatórios, contém uma quantidade boa de zinco, como eu estava falando para vocês, o zinco é fundamental para a nossa questão da imunidade, para problemas prostáticos, para bloquear a produção da DHT, do hormônio ruim. Também contém uma substância chamada fitoesteroide, que ele age bloqueando os hormônios ruins. Então, a pessoa que utiliza óleo de semente de abóbora, ela tem redução da inflamação corporal, ela melhora a questão da imunidade, melhora a saúde da próstata, melhora a saúde do couro cabeludo, então traz uma série de benefícios. E pessoas também que sofrem com um problema de pedras nos rins, também já foi demonstrado que o óleo de semente de abóbora pode trazer benefícios, né? Então, mais um produto aí 100% natural que você pode estar acrescentando na sua dieta, no seu dia a dia, com evidência científica em relação à questão capilar, né? E também podemos citar aqui também
uma substância 100% natural, que qualquer um pode utilizar, que é o chá da folha do bambu. Então, o bambu já foi demonstrado que é a planta que cresce mais rápido. Tem plantas de bambu, você tem uma ideia, que chegam a crescer a 10 centímetros por noite, gente. Se você ver no YouTube, você vai ver o vídeo que realmente é verdade esse crescimento da folha de bambu. Isso acontece porque tem uma substância chamada sílica. O bambu é a planta mais rica de toda a natureza que contém a sílica. E a sílica é fundamental na nossa pele, unhas e cabelo para a produção, então, de colágeno, melhora, então, de partes que necessitam de colágeno. Quando o nosso corpo tem o colágeno, a sílica, numa célula chamada fibroblasto, ele começa a produzir esse colágeno que vai deixar a pele mais firme, vai melhorar as unhas, melhorar o crescimento do cabelo, trazendo muito mais resultado. Então, essas são 3 receitas naturais que você pode estar implementando no seu dia a dia, te trazendo mais saúde, sem trazer esses efeitos colaterais, como eu estava citando aqui da indústria farmacêutica. E a gente nota que muitas pessoas que sofrem, então, né, com um problema de câncer, que tem que fazer uma quimioterapia, tem que fazer a radioterapia, devido, então, a essa cessão do crescimento da fase anágena, como eu falei para vocês, o cabelo acaba não se desenvolvendo, né? E aí que entra realmente um tratamento integral e completo para o cabelo crescer e se desenvolver. Eu brinco que o cabelo é como se fosse uma plantinha, ele precisa de nutrientes, precisa de vitaminas, minerais para crescimento. Então, quando a pessoa tem que passar, infelizmente, por uma radioterapia, por uma quimioterapia que acabou afetando o cabelo, é bastante importante que ela reponha as vitaminas sempre no nível ideal. Coloque as vitaminas no nível otimizado, não somente o nível laboratorial que a gente vê ali, que estaria dentro da normalidade, né? Mas para realmente a gente colocar em níveis ideais. Por exemplo, a vitamina B12, vitamina D, melhorar a questão do zinco, cobre, selênio, ferro é bastante importante nas mulheres. Então, por exemplo, as mulheres que sofreram por uma cirurgia acabaram perdendo quantidade de sangue, isso pode estar gerando, então, um começo de anemia. Além de pessoas que têm doenças crônicas inflamatórias, por exemplo, o câncer tem tendência a ter uma anemia de doença crônica, que a gente chama. Então, é muito importante estar repondo, por exemplo, níveis de ferro, vitaminas, minerais, para que cresça e se desenvolva de maneira adequada. Nesse último congresso que teve aqui nos Estados Unidos, foi muito demonstrada a questão da inflamação crônica, a inflamação do couro cabeludo gerada pelo estresse, gerada por noites mal dormidas, sedentarismo, alimentação inadequada e também em relação à vascularização. Eu brinco que você corrigir um problema ali no couro cabeludo, uma queda de cabelo, não é simplesmente um problema, a finasterida que vai resolver todos os problemas, mas sim a gente tem que verificar integralmente o que acontece. Por exemplo, um carro. Vários problemas podem acontecer no carro. Pode dar problema no motor, problema no escapamento, pode furar o pneu, pode acabar a gasolina. Não é simplesmente você encher o pneu que você vai resolver tudo. E mais ou menos isso que seria você que simplesmente está tomando a finasterida e passando no sedil. Com certeza tem vários outros fatores na sua saúde que poderiam ser otimizados, poderia ser melhorado, então, ao máximo, que te trariam vários outros benefícios, e com isso você poderia ter benefícios secundários além da questão do cabelo. Então, é bastante importante realmente você estar ciente de tudo que você pode trazer de benefício para o seu corpo e, né, pensar em uma saúde complementar, uma saúde integrativa para trazer saúde no geral, não somente pensando nesse aspecto específico da questão hormonal do cabelo. E um caminho muito comum que eu percebo dos homens, então eles começam a perder o cabelo, quando o cabelo começa a ficar ralo, começa a ficar fraco, aí eles vão no médico e saem com essa mesma receitinha de bolo, finasterida, minoxidil, e às vezes alguma dessas vitaminas que a gente vê por aí, pilfuge, essas vitaminas que não vão a fundo, né? E ele começa a tomar aquilo ali, ele não corrige os hábitos de vida, ele não melhora a questão da saúde do couro cabeludo com substâncias naturais, por exemplo, como eu falei, com alecrim, ele às vezes fuma, que também traz uma série de problemas para a pele, couro cabeludo, não faz exercício, se alimenta mal, e o cabelo dele continua evoluindo, ficando cada vez mais ralo, cada vez mais fraco. E aí ele volta nesse médico que passou a finasterida, e o médico fala, então no teu caso ia fazer um transplante. E nisso ele vai para um transplante, faz às vezes aquela cirurgia antiga que realmente faz uma cicatriz grande, dói ali, e ele tira aqueles fios e coloca ali na região, fica legal, não vou dizer que fica ruim. Realmente, num primeiro momento, até pode ter bastante cabelo, pode ficar bacana. E aí o paciente fica satisfeito. Passam ali 2, 3 anos, o cabelo dele continua afinando, porque o transplante, lembrar que ele é complementar, ele é paliativo, não é curativo. As pessoas falam, só o transplante resolve. Não,
O transplante, ele é um complemento, ele ajuda realmente no tratamento para você dar volume e densidade. E aquele paciente vai ficando o cabelo cada vez mais ralo mesmo com o transplante. E aí já vi várias vezes voltar lá no mesmo médico, o médico fala: ah, a solução é fácil, faz um segundo transplante. E ele faz um segundo transplante, o resultado já não é tão bom. Aí nisso ele já gastou mais de 80 mil reais com cirurgia, o cabelo está ficando cada vez mais ralo, e até que chega num momento que ele não vai mais ter cabelo para fazer o transplante, porque essa área foi totalmente esgotada, e ele não vai ter mais folículos, não vai ter sementes vivas para que o tratamento dê resultado. Infelizmente, esse é o caminho que a gente vê por aí, né? E vamos pensar agora o que seria o cenário ideal, o que seria realmente importante que a gente tivesse. Primeiro de tudo, gente, meu papel aqui na internet é um papel de comunicador, de levar informações científicas de qualidade para vocês, que eu venho fazendo há mais de 7 anos. Então, primeiramente, o que era muito importante é que vocês aí que estão me assistindo tivessem todo esse conhecimento de questão de vitaminas, minerais, saúde integral, o que você pode otimizar a tua saúde para o seu cabelo crescer. Esse eu acredito que seja o primeiro passo para a gente começar realmente uma mudança a longo prazo. Segundo passo seria, então, a adesão, de você realmente ir a fundo para tratar esses problemas iniciais, questão de estresse, questão, então, de má alimentação, sedentarismo, você otimizar o teu corpo, otimizar todos os teus sistemas para que o teu cabelo cresça de maneira adequada. Com isso, você tem, então, uma saúde integral e você tem um cabelo que simplesmente não vai ter um prazo de validade igual esse que fez o transplante, que usou finasterida, mas sim que ele vai durar muitos anos. Quando eu vejo um paciente pela primeira vez, eu não penso ele na idade que ele tem, eu penso ele com 70, 80 anos. A gente é programado pela natureza para ter cabelo a vida inteira, gente. A gente está acostumado realmente a ver pessoas careca, pessoas ficarem calvas. É comum, mas não é normal, né? O normal seria as pessoas terem saúde, as pessoas terem energia, terem disposição, terem cabelo aí ao longo da vida. Então, esse que é o cenário que eu imagino que seria o ideal aí para o futuro que a gente luta tanto para conseguir. E uma das coisas que mais me traz assim felicidade, mais me traz alegria atualmente, é quando eu vejo alguma pessoa que realmente se conscientizou, que estudou a fundo esses tratamentos, que se interessou realmente de cuidar da sua saúde, que se colocou, digamos, realmente como o ator principal da sua vida, da pessoa que é responsável por fazer a mudança. Eu vejo que muitas pessoas terceirizam para o médico, chega lá, eu vou tomar o que o médico mandar e tá ok. Não, gente, a gente não pode ter essa postura. A gente realmente tem que se interessar pelo que a gente faz, se interessar pela nossa saúde, querer saber mais e colocar em dia. E eu fico muito contente, então, quando os pacientes passam por toda essa mudança e eles se sentem bem, têm mais alegria, têm mais disposição, mais energia, depois eles voltam, né, bem satisfeitos, com mais autoestima, que tá com aquele cabelo legal, por estarem se sentindo bem, por estarem dormindo bem, por ter melhorado a questão da libido. Muita gente tem medo de fazer tratamento capilar pensando que deixa a broxa, acaba com a libido, e justamente o oposto. Quando você segue esse caminho, então, de melhorar a tua saúde, melhorar a vascularização, melhorar, então, os hormônios, você vai ver que a libido melhora bastante, ter uma vida sexual mais saudável. Então, uma das coisas que mais me deixa feliz é quando as pessoas realmente me passam esse feedback de que realmente nosso conhecimento, tudo que a gente vem estudando foi importante para ela e conseguiu trazer essa mudança. Olá, meus amigos, tudo bem? O que é que você achou da palestra que você acabou de assistir? Você está tirando proveito desse congresso para poder provocar mudanças na sua vida, na vida da sua família? Como é que você está vendo esse congresso Mais Saúde, Menos Remédio? Né? Você está percebendo que ninguém precisa depender de ficar tomando só uma opção de tratamento? Claro, porque existem outras ações que você pode fazer para poder resolver cada dor, cada sintoma, cada doença. E dessa forma, começar a viver uma vida sem medo de estar abrindo o exame quando você vai receber teus exames, ou sem medo de encarar o teu médico na próxima consulta. Eu espero que você esteja entendendo que você não precisa passar a vida gastando sua economia com remédio, com exame. E ninguém melhor do que esse grupo que nós separamos, um grupo de elite, com todos esses profissionais de saúde para te ajudar a conquistar uma vida longa, com vitalidade, com humor e livre de preocupação. Foi dessa forma que eu e toda a equipe da VitaScience, nós passamos os últimos meses buscando um horário na agenda disputada de cada um desses profissionais. A gente foi atrás apenas dos melhores. Tudo para que você consiga entender
que realmente você pode ver com menos remédio, com mais saúde, com mais vitalidade. E tudo para dar a você mais do que palestra, mais verdadeiras aulas sobre como vencer o adoecimento crônico. Então, se você perdeu alguma das palestras, ou se você quer ter acesso às gravações para assistir a hora que você quiser, onde quiser, quando quiser, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar para que você faça parte do Clube Vita Science e receba todas as gravações e mais R$ 3.713 em presentes. Pela primeira vez e única vez na história da empresa, quando você se torna um membro fundador do Clube Vita Science, você tem acesso à gravação de todas as palestras do congresso, a todos os meus cursos e vai poder até ganhar um pote do Vita Calme, a fórmula do sono reparador, de presente. Essa oportunidade única só vai estar disponível no dia 22 de outubro, às 7 horas da manhã. Tudo isso para quem? Só para quem tiver dentro do nosso grupo VIP de interessados, tá bom? Lá no WhatsApp. Eu escrevi uma nota de esclarecimento para te contar tudo que você recebe quando você passa a ser um dos primeiros a fazer parte do clube exclusivo Vita Science. Então clica no botão abaixo para saber como receber R$ 3.713 de presente, incluindo suplementos, tá bom? Eu fico muito feliz de poder celebrar a realização desse congresso transformador, né, com o lançamento do Clube Vita Science. Eu tô tão feliz, ao mesmo tempo vocês estão percebendo, a minha voz gasta, de tanto que a gente trabalhou, de tanto que a gente deu o nosso gás, o nosso sangue, eu, todos os 30 palestrantes, toda a empresa, tá todo mundo irmanado junto para poder te ajudar nesse processo, para que você não viva com aquela bengala de remédio eternamente na tua vida. Você não precisa disso. O teu corpo consegue se curar desde que você trate ele com carinho, desde que você faça o que a gente está orientando. Então nada melhor do que fazer parte de um clube que, além de te dar todas essas informações, todas juntas, agregadas para você ver quando quiser, na hora que você quiser, você também tem acesso a todos os meus cursos. E ainda ganha um suplemento. O que é que você está esperando? Então, eu espero por você. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Grande abraço!